Olá, pessoal, continuando a aula de reprodução dos animais nos invertebrados, continuando aqui com os anelídeos, representado pelas minhocas. Há espécies dioicas que possuem os dois sexos separados. Já as minhocas são exemplos de monóicos, que são hermafroditas, possuem os dois sexos no mesmo indivíduo. Elas são fossórias, que na época de reprodução, elas saem da terra à noite para se acasalar. A fecundação delas são cruzadas, porque elas são emparelhadas em seus corpos ao emparelhamento dos seus corpos em sentido contrário. Então, elas se prendem com o auxílio das cerdas e com o auxílio do clitelo, realizando então a troca simultânea dos espermatozoides. Clitelo, presente nas minhocas, é a porção do corpo que auxilia na reprodução. Esses são os anéis mais claros presentes. Liberam muco que ajuda na fixação das minhocas no momento da fecundação. Vamos agora para os artrópodes. São representados pelos meriápodos, aracnídeos, crustáceos e hexápodos, os insetos. Eles possuem crescimento em mudas, em que eles perdem o exoesqueleto, que se rompe, que é aquela carapaça que impede a perda de água, de secamento. É deslocado, então o indivíduo se desloca dele, da epiderme desse indivíduo. Então ele fica envolto com uma cobertura pouco espécie mole, protegendo a sua pele. Temporariamente, porque assim que cessar o crescimento desse indivíduo, vai formar novamente o exoesqueleto. A reprodução e desenvolvimento, reprodução sexuada, eles são dioicos, sexos separados, possuem fecundação interna. Os machos têm um órgão copulador. O macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, armazenando na espermateca, e depois ocorre a fecundação. Essa fecundação interna ocorre em insetos e aracnídeos. Já a fecundação externa, que é o desenvolvimento, pode ser que ocorre em crustáceos, eles possuem também desenvolvimento direto e indireto. Esse indireto há vários estágios larvais. Esse é o desenvolvimento direto, é a metábolos, em que o ovo eclode e nasce um indivíduo idêntico ao adulto. Já o desenvolvimento indireto, que ocorre metamorfose, chamamos de metábolos. O ovo eclode na forma de larva, pois forma a fase pulpa e ficam imóveis por um período até ir para o estágio de adulto. Aqui os órgãos reprodutor, eu não consegui achar o do macho, mas temos aqui o ovário da fêmea e a vagina, onde entra o espermatozoide, que vai ficar na espermateca. Desenvolvimento, como eu falei, temos as formas direta, indireta, com metamorfose completa e incompleta. Nos insetos, nos hexápodas, tem a separação dos grupos para esse tipo de desenvolvimento. As taças, por exemplo, são ametábolas, que não tem metamorfose. Os grilos, gafanhotos e as libélulas são hemimetábolos, que eles têm a metamorfose incompleta. E já a metamorfose completa, os holometábolos, são presentes nas moscas, mosquitos, borboletas, mariposas, abelhas, vespas e besouros. O desenvolvimento direto ocorre em traças de livro, que o indivíduo eclode o ovo e o indivíduo nasce idêntico ao pai e à mãe. Já em percevejas, por exemplo, hemimetábolos, o ovo eclode em ninfas. As ninfas, elas nascem semelhantes aos adultos, que gradualmente vão adquirindo todas as características dos adultos. Então, é uma metamorfose incompleta. Já a metamorfose completa, presente em besouros e borboletas, por exemplo, o ovo eclode, forma larva.
A larva aqui da borboleta é a largata. Ela depois fica imóvel na forma de pupa e depois desenvolve no adulto, na borboleta. Os mosquitos também, que eles desenvolvem o óvulo eclode na água, por isso que é importante não deixar recipientes com água parada. Ele tem vários estágios de larva, até formar a pupa para emergir um adulto. Eles se acasalam novamente, a fêmea suga o sangue do seu hospedeiro para proteger os ovos. Aqui uma curiosidade da vespa e da barata. A vespa ela hipnotiza uma barata. Essa vespa é popularmente chamada de 24 horas. Ela coloca seus ovos dentro da barata. Quando eclodem em larvas, acabam comendo essa barata, as suas larvas, acabam comendo essa barata de dentro para fora. Vamos entrar então na classificação. Temos a ordem Tisanura, as traças de livros, sem asas, par de antenas longas e 3 longas caudas. A ordem Odonata, representado pelas libélulas e as efêmeras, que as asas delas não se dobram. Temos os Lepidoptera, borboletas e mariposas, com 2 pares de asas membranosas. Aparelho bucal especializado para sugar o néctar de flores. Temos a ordem Orthoptera, representado pelos gafanhotos e grilos, a maioria com 2 pares de asas. Temos os grupos que eu não recordo a ordem: bichos pau, temos o bicho folha, o louva-a-Deus e a esperança. Ordem Homóptera, representado pelas cigarras e pulgões. Pulgões são pragas de vegetais. E as cigarras são aquelas características que na época de acasalamento elas fazem uns sons característicos. A maioria dos pares de asas, algumas sem asas, como os pulgões. A ordem Hymenoptera, abelhas, vespas e formigas. Elas vivem socialmente e em nível hierárquico, que é a rainha e operários. Elas formam colmeia, vespero, ninho de formiga, formigueiro, né? Temos a ordem Hemiptera, representado pelos percevejos. Possuem 2 pares de asas, par anterior rígido e base membranosa na extremidade. Geralmente são parasitas de outros animais ou plantas. Temos os percevejos de colchão, de cama, os percevejos de plantas e o barbeiro, que é aquele vetor da doença de Chagas. Temos a ordem Coleóptera, representado pelos besouros, joaninhas e vagalumes. Os vagalumes são bioluminescentes, que possuem as enzimas luciferina, que essas enzimas liberam energia química, que transforma em energia luminosa. Outros percevejos, temos aqui à direita, mas no canto superior, um besouro que ocorre dimorfismo sexual, em que o macho tem a sua cabeça nas extremidades, em que possa ocorrer luta entre os machos, que lembra muito os rinocerontes. Mas à esquerda, no canto superior, temos os rola-bosta, em que eles pegam fezes e colocam os ovos, e esses ovos transformam eclodem em larvas, vão se alimentar dessa defecação. Outros besouros. Os besouros são a maior biodiversidade de todos os seres vivos, tanto dos animais como dos demais seres vivos. Ordem Isóptera, representado pelos cupim, antes na ordem das vespas, as abelhas e formigas, agora junto às baratas. Temos também as baratas de Madagascar, aqui no canto direito. Ordem Diptera, representado pelas moscas e mosquitos. Temos os piolhos e pulgas, que são, assim como os carrapatos, são parasitas,
Piolhos e pulgas, não recordo a ordem, mas eles são parasitas que na evolução eles perderam as asas, então eles não possuem asas como os demais insetos. E uma forma evolutiva, porque se eles possuíssem asas, seria mais fácil ser retirado dos seus hospedeiros através dessas asas. E também eles são saltadores. Temos os miriápodas, agora no outro grupo, representados pelos piolhos de cobra, lacraia e centopeia. Os aracnídeos, representado pelas aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. A sarna ou escabiose é causado por um ácaro. Aqui as aranhas peçonhentas, em que a aranha teia de funil é nativa da Austrália. Tem uma aranha marrom, que 8 espécies ocorrem no Brasil. Sua picada é despercebida, alteração no local é afetado, ocorre feridas, inchaço, vermelhidão e bolhas, necrose. Então é importante que você mantenha o quintal sempre limpo, evite lixo na casa, no quintal, como entulho, para que não possa ocorrer a proliferação dessas aranhas marrom que ocorrem no Brasil. Temos também a aranha viúva negra, que as fêmeas que picam causam dor e cãibras. Ela mata e se alimenta do macho após a cópula, e elas estão presentes em toda a América. Já a aranha de costas vermelhas, que é parecida com a viúva negra, elas são da Austrália, são nativas da Austrália. Elas se alimentam dos machos após a cópula também. A picada causa dor intensa, seguido de sudorese, espasmos musculares, taquicardia, náusea, vômitos, mas há presença de vacina. A aranha armadeira, ela é encontrada no Brasil e ela é bem agressiva. Aranha de areia, de deserto, presente no deserto da África e na América do Sul. Picada provocador, necrose no tecido atingido, podendo levar à morte. Temos a caranguejeira, em que elas podem chegar a 26 centímetros de envergadura. Elas são da região amazônica. Elas produzem ninhos em buracos, troncos de árvores caídos. Elas são arborícolas, vivendo em árvore ou bromélias. Elas têm hábito noturno e são sedentárias. Até 10 anos para atingirem, elas têm até 10 anos para atingirem a maturidade sexual, e as fêmeas podem viver até 2 décadas. Não são consideradas graves, mas as picadas são bastante dolorosas pelas urticantes, que são aquelas que lembram pelos. Em contato com a pele pode ocasionar irritação, a dor e sensação de queimadura. Podem penetrar nas vias respiratórias e olhos, provocando coceiras. Nos olhos podem ocasionar até queratite severa, que é uma inflamação na córnea. Temos os escorpiões. Normalmente na região sudeste está presente os escorpiões amarelos. Se eu não me engano, essas 2 espécies são muito perigosos também, são peçonhentos. E também é necessário que haja limpeza de quintais, que não tenha gramado, mato alto, entulho. Evitem esgoto aberto, presença de barata, porque é o principal alimento delas. Tá? Que há muito acidente, é necessário verificar sapato, roupa, para que não ocorra nenhum acidente. Reprodução. Dimorfismo sexual, sexos diferenciados. Por exemplo, tem algumas espécies que a fêmea é maior que o macho.
a maioria das espécies da aranha, o macho faz um corte para a fêmea, como essa segunda imagem. A fecundação é interna. O macho tem um órgão copulador. O macho introduz o espermatóforo no orifício genital feminino no momento da cópula. O espermatóforo é uma cápsula gelatinosa, onde ficam os espermatozoides. Depois de fertilizados no corpo da fêmea, ela faz a póstura dos ovos que, ao eclodir, libera os filhotes imaturos. O desenvolvimento é direto, sem a presença de larva e metamorfose. Eles nascem pequenos e têm um exoesqueleto menos endurecido. Eles passam por diversas mudas até poderem crescer. Para poderem crescer. Temos ovíparos e vivíparos. Qual a diferença? Os escorpiões, a fêmea é vivípara, ou seja, ela carrega os ovos fertilizados dentro do corpo, vivíparos, onde nascem, em alguns casos, os pequenos escorpiões imaturos são carregados nas costas da mãe até chegarem pela maturidade. Já os ovíparos, eles não carregam no corpo, eles já liberam o óvulo até eclodirem. Temos canibalismo sexual, como ocorre na viúva negra e a semelhante a ela, em que a fêmea se alimenta do macho após a cópula. Entrando nos crustáceos, representados pelos camarões, lagostas, caranguejos siris, cracas e tatuzinhos. Tatuzinhos são os terrestres. As dáfnis, ou pulgas d'água, e o crio são a fase larval de algumas espécies. Eles são microcrustáceos, eles representam o zooplâncton, além de alguns protozoários. Copépodos, que é um estágio larval dessas espécies, que são dos camarões, siris, entre outros. Os pelágicos, que vivem flutuando livremente na massa d'água. Eles se alimentam do fitoplâncton e tem outros que vivem em calosidade das baleias francas, que se alimentam da sua pele. O gril serve de alimento para baleias, baleias filtradoras. A diferença do caranguejo e do siri, que é a última pernas, o caranguejo serve para andar e no siri serve para nadar. Temos o dimorfismo sexual, em que o abdômen do macho tem esse formato, da fêmea é diferenciado, e também as garras do macho tem o que é maior para que possa ocorrer a luta entre os machos. O órgão reprodutor, temos aqui o ovário. Não consegui achar o da fêmea, do macho, perdão. A fêmea possui então o ovário e o ânus, no qual sai onde entra o espermatozoide ou saem os óvulos para fecundação externa. O ciclo de vida dele aqui é um estágio de metamorfose, um estágio indireto, em que o óvulo eclode em larvas. Essas larvas têm vários desenvolvimentos de larva até formar um indivíduo adulto. Vamos agora para os molúsculos. Os molúsculos, a característica principal não é as conchas, mas sim o corpo mole, as vísceras. A concha está presente nas ostras, mariscos, que são os bivalves, e os gastrópodas, caracol e caramujo. Já uma concha externa apresenta na lula. A concha está ausente nos polvos. Ocorre a proteção do corpo mole. A concha serve para a proteção desse corpo mole. Evita a perda de água. Habitat deles. Os habitats é aquático marinho ou de água doce. Alguns terrestres, como os gastrópodas, os
os caracóis e os caracóis, caramujos e as lesmas. O corpo dele é dividido em cabeças, onde está presente os órgãos dos sentidos, os pés para os movimentos, no caso do polvo e da lula, é substituídos pelos tentáculos. Temos a massa visceral, está presente em todos os órgãos, incluindo os órgãos reprodutor, aqui o pênis e a vagina. O pênis e a vagina está em hermafroditas, presente nos dois que forem hermafroditas. Presente o oviduto e a bolsa reprodutiva. Tem o poro genital também. Aqui em lulas, chamamos as gônadas e poro genital e bolsa e o poro genital. Tem uma característica dos polvos e lulas que eles estão presentes uma bolsa de tinta, que é liberado quando eles estão em perigo. Temos a reprodução sexuada, então, que ocorre a fecundação externa, em que os machos liberam o espermatozoide e as fêmeas liberam os óvulos diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. A fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. A maioria é dioico, possuem sexos separados. Já os bivalves, que são monóicos, eles são hermafroditas. Temos a reprodução aqui, por exemplo, dos caracóis. Eles possuem reprodução sexuada, que são hermafroditas, eles possuem os mesmos sexos no mesmo indivíduo. Eles fazem a fecundação cruzada. Os dois recebem os espermatozoides para fecundar o óvulo. Os ovos são protegidos por uma membrana e depois são depositados no local seguro, tá? Então, é uma fecundação interna e o desenvolvimento é direto, porque não tem presença de fase larval. Já nos mexilhões, há presença de fase larval. E fecundação externa. E são são monóicos. Eles liberam espermatozoide e óvulos na água. Ocorre a fecundação, formação do óvulo. O ovo eclode, transformando em larva, e essa larva depois se transforma em uma fase adulta. Chegando no último indivíduo, os equinodermata, representado pelos pepinos do mar, bolacha da praia, ouriço do mar, serpente do mar, um que não recordo o nome, e as estrelas do mar. Eles são característicos por representarem espinhos em cima da sua pele. Os equinodermatas são triblásticos, eles possuem os 3 folhetos embrionários, a endoderme e ectoderme, e o terceiro folheto, a mesoderme. Eles possuem celoma, aquelas cavidades onde vão permanecer os órgãos. Eles são deuterostômios, não protostômios, que possuem só boca. Eles possuem bocas e ânus. Durante a fase larval, eles apresentam uma simetria bilateral, que nem dos humanos. Eles têm uma fase adulta, que a simetria é radial, que nem aqui na estrela do mar, que vocês podem ver. São várias fases. A reprodução assexuada é a forma de regeneração, que ele perde um tecido, então ele forma um novo indivíduo. Temos o órgão reprodutor, temos a presença de gônadas, temos a fase larval. A larva é móvel, então elas possuem braços ciliados para se movimentarem. A maioria dos equinodermas são dioicos, 2 sexos separados. Eles possuem fecundação externa, através dos orifícios das placas genitais, de onde os gametas saem para a água. O desenvolvimento deles são indireto, ocorre metamorfose, como a presença de larvas.
O zigoto, então, se transforma em larva natante, se fixando a um substrato no fundo do oceano. Elas originam os adultos, são bentônicos, que eles se movimentam no fundo do mar. Tá? De água rasa, eles são de água rasa. Então, a reprodução sexuada deles. Temos aqui o ouriço estrela do mar. Eles liberam o espermatozoide e os óvulos na água, ocorre a fecundação, a formação do óvulo para formar um ovo indivíduo. No desenvolvimento indireto, temos então a presença das larvas. Então, gente, ficamos por aqui. Reprodução do reino animal, os invertebrados, parte 2. A próxima aula será, então, a reprodução dos animais invertebrados. Por aqui, até mais.